Olá, trago para vocês hoje mais um conteúdo de matemática, que será o nosso último conteúdo da segunda unidade, ao qual nós trabalharemos para as avaliações da próxima semana, ok? Então vamos lá, o que é que eu trago para vocês hoje? Eu trago para vocês hoje multiplicação e a divisão com fração. Quero que vocês abram na página 132, onde explica algumas situações ao qual vocês devem se desenvolver a continha da multiplicação em algumas situações. No caso da multiplicação, a gente sempre vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Aí a gente não conserva o denominador quando é multiplicação de fração com fração. A regra para a multiplicação é básica. Multiplica numerador com numerador, denominador por denominador. Ok? Então é bem simples esse assunto de multiplicação. E aí eu trago para vocês hoje a multiplicação com fração, quando é uma multiplicação com número natural e uma fração. Que é o caso que nós temos aqui, ó. Nós temos uma multiplicação com o número natural, número 5, vezes 2/8. O número natural 3 vezes 4/5. E o que é que manda a regra no livro? Página 132. Para para calcularmos multiplicações de frações, devemos estudar dois casos. No primeiro caso, que está aí no livro, multiplicando um número natural por uma fração. Neste caso, basta multiplicarmos o número natural pelo numerador da fração e conservar. O que é conservar? É repetir o denominador. Aí nós temos, no livro de vocês tem um exemplo, eu trago para vocês dois exemplos. Então a gente vai aqui, ó, fazer a multiplicação dessa fração com um número natural e uma fração. Multiplica o número natural vezes o numerador, 5 vezes 2, 10. O denominador a gente conserva, 10/8. Correto? Lá embaixo, ele chama a atenção para vocês. No final da operação, se for necessário, simplifique a fração. Então, aqui nós temos uma fração 10/8. Eu posso simplificá-la? O que é simplificar? Aí a gente volta lá na simplificação de fração. Diminuir. Como o número 10 é um número par, o número 8 é um número par, eu posso reduzi-la. 10 dividido por 2, 5. 8 dividido por 2, 4. Aqui eu fiz uma multiplicação com fração de um número natural vezes uma fração. Vamos para o outro caso. Número natural e fração. Regra. Multiplica o número natural pelo numerador e conserva o denominador. 3 vezes 4, 12. Denominador, conserva. A gente pode reduzir ele? Não. No caso daqui, a gente não pode reduzir, porque o número 5 é um número primo. E se ele é primo, ele só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. Mas o número 12, ele não é um número divisível por 5. Então, o resultado aqui é esse aqui. Ok? Vamos agora trabalhar o segundo caso da multiplicação, também no livro de vocês. Ok? E agora? Eu trago uma outra situação que também está apontada lá na página 132. Ele fala, no segundo caso, quando é que eu tenho que multiplicar uma fração
com outra fração. O que é que nós podemos fazer? Nós vamos multiplicar aquela regra que eu falei, né? Numerador por numerador, denominador pelo denominador. E aqui eu trago um exemplo para vocês, 2. Aqui eu trago 3/5 vezes 5/6, 8/4 vezes 2/5. Regra básica para multiplicação de fração por fração. Multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Vamos aqui. Se a fração, como tem lá uma observação, no final da operação, a fração ela pode ser simplificada, a gente simplifica. 3 vezes 5, numerador com numerador. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 6, 30. Observe que aqui eu tenho o resultado da fração. E essa fração eu posso simplificá-la, como tem lá chamando atenção. No final da operação, se for necessário, simplifique-a. E qual é o número que eu posso simplificá-la? Eu posso simplificá-la aqui por 3. 15 dividido por 3, 5. 30 dividido por 3, 10. Eu ainda posso simplificar? Posso sim. Mas no caso aqui, bora simplificar por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Olha como eu reduzi ela. Na verdade, aqui eu fiz duas divisões sucessivas. Eu vi um número que diminuísse o número primo menor. Depois eu peguei um outro número primo na ordem crescente. Ok? Vamos resolver essa daqui agora. Regra da multiplicação de fração por fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 8 vezes 2, 16. 4 vezes 5, 20. Tem condições de simplificar? Tem. Vamos simplificá-la usando o número primo 2. 16 dividido por 2, 8. 20 dividido por 2, 10. Ainda continua minha simplificação. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Aqui eu não posso mais simplificá-la. Minha conta 8/4 vezes 2/5 é igual a 16/20, que simplificada foi para 4/5. Tudo ok? É muito fácil a multiplicação. Ela consegue ser mais fácil do que a adição e a subtração, que leva todo aquele processo de descobrir MMC, de transformar as frações. Ok? Agora nós vamos falar da divisão com fração. Presta bem atenção na regra. Vamos aqui agora para mais uma nova operação com fração, trabalhando ainda o conteúdo de fração. Eu trago para vocês a divisão com fração. Presta bem atenção no que eu vou falar e anota aí no livrinho de vocês. A divisão com fração, ele tem uma regra básica. Qual é a regra? A gente conserva a primeira fração e multiplica com a segunda fração. Por que isso, Pro? Porque a multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, a gente vai conservar a primeira fração, mudar o sinal. Ao invés de dividir, vai multiplicar e vai inverter a segunda fração. Só que aqui nesse caso, eu trago uma divisão
de um número natural por uma fração. No livro de vocês ele traz esse caso. Ele diz o seguinte: quando nós temos que dividir um número natural por uma fração, podemos obter a resposta dessa divisão conservando o número natural e multiplicando. Aí a gente vai inverter a operação, já que a gente vai inverter a fração. Presta bem atenção. E multiplica pela fração invertida. Então, quando eu vou fazer uma divisão de um número natural por uma fração, eu vou conservar o número natural, 5, vou inverter o sinal da operação. De divisão eu vou para a multiplicação. E aí eu vou inverter a segunda fração. O que é inverter? Trocar as posições. O numerador vai virar o denominador vai virar o numerador. E aí a gente faz o cálculo de multiplicação, que a gente aprendeu lá no caso de multiplicação. O que a gente faz? A gente vai pegar numeral vezes numerador. 5 vezes 3, 15. Denominador, conserva. Dá para simplificar? Não. Então, 5 dividido por 2/3 é igual a 15 meio. Ok? Se liga na regra. Vou fazer outro caso aqui para vocês. Eu vou conservar o numeral, o número natural, 8, troco o sinal da operação de divisão, eu vou inverter para a multiplicação. Como eu inverti a operação, eu vou inverter também a segunda fração, que é o que? Numerador 5 vai virar, denominador vai virar numerador, numerador vai virar denominador. Agora é só fazer a continha. Pega o numeral, multiplica pelo numerador. 8 vezes 5, 40. Denominador, conserva. Aqui eu posso simplificar? Posso. Mas aqui, se vocês forem observar, ela é uma fração aparente. Lembra da fração aparente? E quem é a fração aparente? Ela é uma fração onde o numerador é divisível pelo denominador. 40 dividido por 4 é igual a 10. Ok? Como também eu poderia simplificar. Vamos aqui, ó. 40 quartos dividido por 2. 20 meio. Que dividido por 2? 10. 10 dividido por 1 é igual a 10. Se liga na regra da divisão. Vamos trabalhar agora o segundo caso da divisão, onde ele faz a divisão de uma fração com número natural. Então, a gente vai inverter a posição. Ok? Vamos lá ver como é que faz isso. Olha aqui como é que eu trouxe um outro caso para vocês. Agora eu inverti a posição. No primeiro caso, eu trabalhei número natural com fração. Agora eu vou fazer o contrário. Fração por um número natural. E o que ele manda a regra? Lá na página 133, no segundo caso. Dividindo uma fração por um número natural. Para dividirmos, basta conservar a fração que está na frente e multiplicá-la pelo número natural invertido. Mas olha só como é que a gente vai inverter esse número. Eu tenho que formar uma fração.
Então, eu vou conservar a fração 3/5, vou trocar o sinal de divisão para uma multiplicação e vou inverter essa fração. Ô, Pró, como é que a gente vai inverter se ela não é uma fração? Observe que eu posso representar lá uma fração assim. 4, 1. Onde essa fração, com o denominador 1, ela vai ser simplificada. Então, a gente vai inverter a segunda fração, como eu falei para vocês. Conserva a primeira, inverte a segunda. Então, o numerador vai ser 1, o denominador vai ser o 4. E aquela regra básica que eu expliquei. Conserva a primeira fração, inverte o sinal da operação e inverte a segunda fração. Então, aqui eu tenho 3 vezes 1, 3. 5 vezes 4, 20. Então, a divisão dessa fração, dessas frações, deu igual a 3/20. Ok? Vamos para esse caso daqui. Olha a regra. Está lá no livro de vocês. Conserva a primeira fração, 3/8. Troca o sinal da operação, multiplicação, e inverte a segunda. Só que a segunda é um número natural. Então, eu vou ter que representá-la ela como uma fração. Que eu colocaria aqui um 1 no denominador. O denominador agora vai ser o numerador, já que eu vou inverter. E o numerador vai ser o denominador. Aí aqui a gente faz um cálculo de multiplicação, já que a gente inverteu. 3 vezes 1, 3. Coincidentemente, viu, gente? 8 vezes 5, 40. Então, o cálculo dessa divisão daqui deu esse resultado daqui. Correto? Assim é a divisão de uma fração por um número natural. Agora nós vamos trabalhar um terceiro caso, que aí vocês vão melhorar o entendimento de divisão com fração. Tudo ok? Aqui eu trago a fração, a divisão de fração por outra fração. Ok? E o que é que a gente vai fazer aqui? Eu trouxe a regrinha para vocês. Quando nós temos uma fração por fração na divisão, a gente vai conservar a primeira fração. O que é conservar? Repetir. Vai trocar o sinal da operação de divisão, vai trocar para multiplicação e vai inverter a segunda fração e multiplica. Ok? Vamos aqui. Primeiro passo, conserva a primeira fração, 4/6. Troca o sinal da operação de divisão por multiplicação e inverte a segunda fração, 2/3. E depois multiplica. 4 vezes 2, 8. Numerador com numerador, denominador com denominador. 6 vezes 3, 18. Pode simplificar? Pode. Vou dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 18 dividido por 2, 9. Aqui não dá para simplificar mais. Vamos para o outro exemplo que eu trago para vocês. Inverte ou conserva a primeira fração, 5/8. Inverte o sinal da operação e inverte a segunda fração, 7/6. O que é que nós temos aqui? Multiplicação por fração. O que é que manda a regra? Numerador por numerador.
5 vezes 7, 35. 8 vezes 6, 48. Ok? Esse é nosso assunto de divisão e multiplicação com fração. Pega o vídeo, assiste pausadamente para poder aprender as duas operações. É muito fácil. Esse foi o nosso último conteúdo de matemática. Vamos para a prova. Um grande beijo para vocês.